Pai, obrigado porque aqui estamos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós. Toda glória e toda honra sejam dadas ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela sua manifestação aqui em nosso meio. Obrigado pelos louvores que podemos cantar. E obrigado porque aqui estamos agora para ouvirmos da tua palavra. Por favor, Deus, conduza este momento também. Que o teu Espírito Santo fale através da minha vida, que o teu Espírito Santo fale ao coração dos irmãos que aqui estão. Se não for o Espírito Santo convencendo eles de alguma coisa, nada importa. Não sou eu quem convence, e sim o teu Espírito Santo. Por favor, Deus, dirija-nos aqui. Nos submetemos ao Senhor, queremos te obedecer, queremos fazer a tua vontade, cumprir o teu querer. Pai eterno, toda a glória e toda a honra somente ao Senhor sejam dadas. Em nome de Jesus, amém. Lucas 14, 25. Diz assim, Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora quero ler com vocês os versículos 18, 19 e 20. 18, 19 e 20. Aí aqui já é uma outra parábola que fala de um convite a um banquete, tá bom? Então o servo sai e convida as pessoas para participarem do banquete. No versículo 18, aí já vem as respostas dos convidados. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Ok? Uma coisa é certa. Jesus ele não está preocupado em amaciar você. Ele não está preocupado em, palavras simples, fáceis, bonitas, para você, para que você possa seguir Ele. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em ser claro, direto, e falar o que precisa ser falado. É isso que Jesus se preocupou. Ele não quis fazer meias palavras. Jesus não está preocupado se as palavras dele, claras do jeito que são, se elas vão
ser duras demais. Ele não está preocupado com isso. Se elas serão pesadas demais. Se com isso, metade dos seus ouvintes vão sair e ir embora. Se com isso vão ficar apenas 5 ou 10. Jesus não está preocupado com isso. A ponto de chegar e mudar o seu discurso. E pegar mais leve. Jesus não sabe. O que ele tem que ser claro, Jesus é claro. Por mais duro que seja a verdade, Jesus, ele é claro. Estou voltando a repetir, ele é claro. Na dureza que precisa ser, ele é claro. Ele não está preocupado em multidões. Oh, que maravilha, multidões estão me seguindo. Então deixa eu amaciar aqui no meu discurso, para que as multidões continuem me seguindo. Ele não quer saber disso. Sabe? E aí Jesus, quando ele chega, porque uma multidão estava lá seguindo ele, nós lemos isso no início. Jesus não se preocupou em falar bonito para aquele povo. Ele não se preocupou em falar palavras agradáveis aos ouvidos. Ele se preocupou em falar a verdade, o que tem que ser. A verdade que Jesus vira e fala é: se você amar, resumo, qualquer coisa mais do que a mim, você não serve para ser meu discípulo. Se você amar filhos, se você amar os seus pais, se você amar a sua esposa, se você amar qualquer coisa mais do que a mim, acorda, você não vai ser, não pode, não serve, não dá para ser meu discípulo. Jesus, ele vendo aquela galera cheia, um monte de gente, ele podia, deixa eu pensar aqui nas palavras para amaciar a galera, porque eu também não quero perder ele, sabe? Ele podia ter sido assim. Jesus não, ele falou na lata. Se vocês estão amando, não adianta, hein? Não tem meias palavras comigo, a verdade é essa, quer me seguir? Se amar mais outra pessoa do que a mim, não serve para ser meu discípulo. O chamado de Jesus, ele é direto, ele é duro, ele é incisivo, ele é claro. Só que as pessoas muitas vezes, elas não conseguem perceber a clareza de como Jesus expõe a verdade. E aí as pessoas ficam meio assim, mas o que ele quis dizer? Está claro demais. Jesus fala, se você não toma sua cruz e não me segue, você não pode ser meu discípulo. Mais adiante ele diz, qualquer um que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavras duras, palavras diretas. Agora você consegue ver a dureza dessa palavra aplicada na sua vida. Nós lemos, aqui na leitura bíblica dirigida, ide e fazei discípulos. Sabe, Jesus, sabe quando você está prestes a morrer? Geralmente é assim, ou você vai se despedir de alguém, vai para uma viagem, vai para outro local, você fala ali as palavras mais importantes, a que você precisa dizer. Você vai para outro lugar, então você separa ali as palavras mais importantes. E aí no final do discurso de Jesus, Jesus fala, ide fazer discípulos. Isso é importante, isso ali é o centro. Nós estamos aqui para gerarmos discípulos, estamos aqui para fazermos outros discípulos, estamos aqui para vivermos com a consciência de discípulo que devemos ser. Você, eu, nós não temos o direito, jovens e adolescentes, ponham isso na cabeça de vocês. Vocês não têm o direito, vocês não podem, vocês não devem viver de forma diferente do que caracteriza um discípulo. Talvez a gente deveria mudar assim. Ao invés de ir lá na faculdade, no emprego, em qualquer lugar. Você é um cristão? Sim, eu sou um discípulo de Cristo. Talvez, sabe, falar a palavra cristão parece que se tornou vaga demais aí no mundão, aí, sabe, no meio secular. Você é um cristão? Sim, eu sou um discípulo de Cristo. Isso traz um peso maior. Você é o quê? Eu sou um discípulo. Aí, até a pessoa lá de fora vai estranhar a tua resposta. Não vai? Vai estranhar. Você está lá na faculdade, você está se apresentando lá no trabalho, aí de repente o professor pergunta, pelas suas palavras percebi que você é um crente. Falou assim, sou um discípulo de Cristo. Todo mundo vai olhar para você lá na faculdade estranhando a sua resposta.
Mas sabe, porque traz um peso realmente a mais. E temos que entender isso. Jesus nos chama para sermos discípulos. Jovens e adolescentes, onde quer que vocês estejam, discípulos. Discipulado, seguir o mestre, fazer aquilo que ele faz. Quando eu praticava judô, aí eu pratiquei judô dos 5 anos da minha vida. Rapaz, aquele negócio ali era sofrido demais. Porque eu tinha que treinar direto. E tinha lá o uticome base. Quem faz judô sabe o que é o uticome base. Você tem que repetir um negócio várias vezes, que é a base para fazer os outros golpes. E aí tinha lá o nosso professor, e tinha lá também as pessoas que a gente queria ser igual. Eu lembro lá Aurélio Miguel, Rogério Sampaio. São galeras que ganharam prêmios, ganharam medalhas. E a gente que treinava judô, a galera comigo, a gente queria ser igual a eles. Sabe? Era legal. Aí a gente repetia. Aí Rogério Sampaio, para quem conhece, quem não conhece, está conhecendo aqui agora. E aí ganhou, acho que foi um campeonato olímpico. Campeão olímpico, campeão mundial. E aí ele ganhou com o Osotogari. Um tipo de golpe lá. Naquele período, várias pessoas começavam na academia a treinar o Osotogari da forma como o Rogério Sampaio fazia. Por quê? A gente queria, porque ele era o nosso espelho. A gente queria ser igual, a gente queria fazer igual, a gente queria repetir, ainda que seja 500 vezes em cada treino, aquele golpe lá a gente queria repetir para ser igual. Ser discípulo logicamente é muito mais do que simplesmente treinar o judô igual a quem a gente se espelha. Vai um pouco além, vai muito além do que isso. Mas é apenas um exemplo para vocês entenderem, porque ser discípulo é porque você olha para alguém, e você diz, cara, eu quero ser igual àquele alguém. Cara, eu quero andar como ele andou. Eu quero fazer como ele fez. Como que ele se portou nessa situação? Eu quero me portar igual. Quando a galera tentou pegar ele pelo pé, o que ele fez? Eu quero ter essa sabedoria. Quando ele testemunhava do Pai, de Deus, como que ele testemunhava? Eu quero fazer igual. Quando Jesus ele tinha que enfrentar a oposição, como que ele fazia? Eu quero fazer igual. Quando Jesus estava sendo ameaçado de algum jeito, como que Jesus fazia? Eu quero ser igual. Isso é ser discípulo, é reproduzir um comportamento, uma forma de andar, caminhar, de agir, de ser igual à forma de Cristo. É renunciar a tudo para ser igual a Cristo. Mas Cristo renunciou a alguma coisa? Claro, olha lá, Filipenses capítulo 2. Você vai ver que Jesus ele abriu mão de ser igual a Deus para se fazer dos seus atributos divinos, para se fazer homem. Jesus renunciou, ele se fazer homem, para nos ensinar como devemos ser como seres humanos que servem a Deus. Jesus foi o homem perfeito aqui na terra, não deixando de ser Deus também. Sabe, Jesus é aquele nosso espelho, crentes. Jesus é aquele que nós olhamos e nos identificamos. As palavras dele são muito duras e diretas. Se você amar alguém mais do que a mim, você não serve para ser o meu discípulo. Se você não tomar a sua cruz e não me seguir, você não serve para ser o meu discípulo. E aí tem multidões que estão seguindo Jesus e estão ouvindo isso. Às vezes, sabe, se fosse calcular aqui, pastor, quanto? 1 ano e meio aqui já, pastor? Mais ou menos. Quantas pessoas já entraram aqui e ouviram o pastor Robson pregar? Quantas pessoas já entraram e já saíram? Mas não decidiram um compromisso sério, fixo, um compromisso real de todo o coração com Cristo. Ou ao longo desse tempo também, agora, quantas pessoas da nossa própria igreja não mudaram, ouvindo pregações, ouvindo o chamado, e aí os testemunhos maus continuam sendo dados, os testemunhos indevidos continuam sendo cometidos. Queridos, se a gente tem um chamado para ser discípulo, a gente precisa ser discípulo, parecido com Cristo. E aí a gente vê pessoas que não tratam de forma geral, aqui, aí fora daqui, em vários lugares, várias igrejas, pessoas que são discípulos de Cristo, mas não pagam o que devem. Estão devendo, mas não quitam as suas dívidas. Não vão lá
e não chegam para o irmão e falam: irmão, estou devendo você, me perdoe. A minha dificuldade é essa. Não deveis nada a ninguém a não ser o amor ao próximo, diz Paulo em Romanos. E aí eu pergunto: Jesus faria isso? Está agindo como discípulo. Quantos maridos não tratam as esposas como tem que tratar, amando Cristo, amando a esposa como Cristo amou a igreja? E aí trata a esposa mal, mas embora ouça a pregação, domingo após domingo, quarta após quarta, que você tem que ser parecido com Cristo. E continua do mesmo jeito, não se retratando, com a família. Quantos pais não têm o hábito de orar com os filhos? Quantos pais não têm o hábito de abrir a Bíblia com os filhos e ensinar os filhos o caminho do Senhor dentro de casa? Está se dizendo cristão, discípulo. Tem que mudar esse comportamento, tem que mudar essas atitudes. Quantas pessoas cometem outros erros, embora ouçam o chamado? Você precisa negar a tudo, você precisa ser como Cristo era, mas não tem conserto. 2000 anos depois, 2019 anos depois, a palavra de Deus ela é lida novamente, pessoas continuam cometendo os mesmos erros, pessoas não continuam entendendo o que significa ser discípulo, que discípulo significa você se consertar dos seus erros, seguir a Cristo, fazer aquilo que Cristo fala, porque Ele é o teu espelho. Jovens e adolescentes, vocês são novos na fé. Desculpem, adultos, mas jovens e adolescentes, não absorvam os exemplos ruins que vocês verem. Dos adultos, não absorvam os exemplos ruins. Tenham discernimento para ver quando às vezes um adulto erra, que deveria ser o seu exemplo. E por que eu estou falando aqui para todos assim? Porque vocês adultos também são exemplo. Eu sou exemplo, eu preciso ser um bom exemplo. E eu preciso, como pastor aqui, chamar a atenção de que todos somos exemplo. E quando nós erramos, quando escolhemos não amar a Cristo acima de todas as coisas e amar mais a nós mesmos, o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, aquilo que nós queremos, estamos dando mau testemunho para os nossos jovens e adolescentes. E eles vão olhar para nós adultos e vão dizer: olha lá, o antigo velho de igreja comete os erros. Porque eu, adolescente, sou obrigado a fazer aquilo ali da forma correta. Se ele, o adulto que deveria fazer, não faz. E é um antigo de igreja. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos entender o que é ser chamado ao discipulado. Você precisa entender que você, querido, não tem outro chamado. Você precisa ser discípulo. Não tem isso, sabe? Eu sou chamado para discípulo, mas Silvio não é. Rômulo é chamado, mas Lucimara não é. Amanda é chamada, mas o Vinícius não é. Não existe isso. Todas as pessoas têm um chamado para serem discípulas de Cristo Jesus. E ou assumimos essa responsabilidade, ou não serviremos para ser discípulos de Cristo. Jesus então ele conta uma parábola. Ele conta algumas parábolas, ele fala ali algumas. Antes de falar especificamente dessas parábolas, eu quero ler aqui algo que já era do pensamento, já era comum, não está na Bíblia, tá bom? Mas para elucidar um pouco mais sobre essas questões. O escritor judeu Filo, ele diz assim, olha, achei tão bonito que eu falei, cara, eu vou copiar e vou ler exatamente como está. A natureza da virtude é mais pacífica e ela é cuidadosa. Assim dizem, para testar a sua própria força antes do conflito, de forma que caso tenha capacidade de lutar até o fim, ela desça a campo. Mas se perceber que as suas forças não serão suficientes para a vitória, ela poderá até mesmo se recusar a ir à luta, a fim de evitar o opróbrio, a vergonha da derrota. Ou seja, ela faz uma análise, ela pondera. Então, se for o caso, vou voltar atrás. Pondera. O escritor romano Epíteto diz, em cada coisa separada, considera as coisas que vêm primeiro.
depois as que vêm a seguir, e só então se aproxima da coisa em si. Do contrário, no início te achegarás a ela com entusiasmo, por nunca ter refletido sobre nenhum dos passos seguintes. Mas depois, quando alguns deles aparecerem, desistirás de forma vergonhosa. Começou e não terminou. Deu o primeiro passo e logo depois voltou atrás. Por quê? Porque não pensou naquilo que estava fazendo. E aí Jesus agora, então, ele vai e ele fala das parábolas da construção de uma torre de quem vai à guerra. O que ele está querendo dizer aqui? Ora, você está construindo uma torre, você tem condições de terminá-la? Ele está citando um pensamento comum. Ele está citando aquilo que todos concordam. O foco de Jesus não é ensinar planejamento aqui. O foco de Jesus é falar sobre o discipulado. E aí, sabendo de um pensamento que é comum àquelas pessoas, ele então recorre à ilustração da torre e recorre à ilustração da guerra. Pensamentos comuns. Ora, você vai construir uma torre sem saber se tem condições de terminá-la? Ora, o rei, a pessoa lá vai lá para a guerra, e ele não pensa antes se ele tem condição de enfrentar aquele rei que está vindo lá com 20 mil? Opa! E se ele analisa, ele vê, se o negócio ele vê que não dá muito certo, ele vai, manda uma delegação, fala, opa, vamos ter um acordo de paz aqui? O que ele está dizendo? Todos vocês, o que ele está dizendo para aquela multidão que está ali? Todo mundo pensa, reflete sobre essas coisas humanas. Reflete sobre elas. Uma construção de torre, reflete sobre uma guerra, reflete como vai fazer. Mas por que, com relação ao discipulado, ninguém reflete? Por que, com relação ao que significa ser chamado discípulo, ninguém pensa no custo? Ser chamado discípulo é menos importante, requer menos reflexão do que construir uma torre, do que ir à guerra. Ser discípulo requer menos esforço mental seu para pensar nas consequências disso. Ser discípulo você lida de qualquer jeito. Ser discípulo você vive essa realidade de qualquer forma. E muitas vezes trazendo vergonha ao próprio corpo de Cristo. Porque a hora você começa a ser discípulo, diz que está sendo discípulo, logo você abandona e envergonha aquele que você é o Cristo. Pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. E aí ele diz lá, olha, o sal para nada serve se ele perder o seu sabor. O sal hoje, da forma como ele é feito, ele não perde o sabor. Mas naquela época ele poderia perder o seu sabor com o tempo, e devido a algumas coisas. Ele poderia perder o seu sabor. Olha, você diz que é discípulo. Você serve para alguma coisa. Você tem uma função, salgar. Você tem que dar sabor. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E aí ele compara, olha, o sal perde o sabor. Cuidado para não acontecer isso com você. Cuidado porque você não pensou, você não refletiu, você não parou para pensar sobre as responsabilidades de um discipulado. E aí de repente você deixa de fazer aquilo pelo qual você foi chamado para fazer, que é ser discípulo de Cristo Jesus. Quero chamar aqui a atenção para uma outra coisa. Acredito eu, que a maioria da audiência de Cristo Jesus aqui eram homens. Maioria da audiência. Por quê? Você acredita que eram homens? Primeiro, ele dá o exemplo da torre. A torre, quem constrói torre? A mulher? Mulher constrói torre? Não. Qual pedreira você vê hoje em dia? Pedreira. Quantas pedreiras nós temos aqui? Pedreiro, homem, tá? Pedreira, quem trabalha construindo casa, mulher. Quantas pedreiras você conhece? Não tem. Então, esse tipo de trabalho é um trabalho para homem. A maioria, pelo menos. Ainda que mulher, às vezes, ela ajuda lá a pintar, fazer uma coisa ou outra assim. A levantar uma massa e tal. Agora, guerra. Quem é que ia para a guerra? Era homem. Ele está dando exemplos do mundo masculino. E ele vira e fala no início, no versículo 25, se alguém vem a mim e ama seu pai e sua mãe, pai e mãe,
sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida. Ele não falou, se alguém vem a mim e ama seu marido e seus filhos. Ele falou sua mulher e seus filhos. É porque provavelmente aqui a maioria dos que estavam ouvindo ele eram homens. E é um discurso bem dirigido para homens. Provavelmente. E aí, Jesus chama, pensando nisso, ele chama a responsabilidade dos homens, discípulos, principalmente, ainda que se aplique às mulheres, tá bom? Ainda que se aplique. Mas homens, agora eu falo especificamente para vocês. E homens, adolescentes, vocês precisam entender, jovens, o que vocês serão lá na frente. Homens, qual o exemplo que vocês dão em casa de discípulo? É fácil você dizer que é discípulo, mas a tua esposa confirma que você é discípulo de Cristo? Estou falando com vocês agora, homens, diretamente. Filhos, os seus filhos, pais, os seus filhos, estou referindo ao pai, podem confirmar que o pai deles é um discípulo de Cristo, no peso que essa palavra traz, discípulo. Cezão, essa belezura que está no seu colo, quando crescer, no colo da Gi, né? Ela vai ter que confirmar que o pai é um discípulo de Cristo. Não basta você só dizer, estou usando ele como ilustração, mas não é nada específico para ele, porque eu sei que também é um homem de Deus, ele. Discípulo. Ali a gente tem um discípulo, ó, discípulão, ó. Mário Bros ali, ó. Cezão. Mas é isso. Os homens precisam ter consciência da responsabilidade que cabe a eles. Jesus instituiu vocês como cabeça do lar. Imaginem agora, várias pessoas ouvindo, e tem homens que são representantes de Cristo dentro do lar e precisam ensinar pela vida, pelo testemunho, o que significa ser um discípulo de Jesus, para a esposa, para os filhos, a começar dentro da casa. Quantos filhos podem realmente dizer que tem uma referência de um pai, como deve ser? Referência masculina, de um pai como deve ser. Quantas mulheres podem encher o peito, com alegria no coração, e dizer, eu tenho a referência de um homem como meu marido, discípulo de Cristo? Quantas mulheres poderiam dizer isso? Quantos homens na sociedade, por aí afora, os outros homens, as outras pessoas, olhando para você como cidadão civil, como cidadão brasileiro, pode dizer ali, ó, ali passa um homem íntegro, correto, e que é um discípulo de Cristo. Que é alguém que realmente é um seguidor de Cristo Jesus. Jesus, ele não foi leve nas palavras. Não foi. Não foi. Talvez algumas pessoas aqui, infelizmente, talvez ainda vão sair aqui com sono espiritual. Adormecidas ainda espiritualmente, sem despertar para a responsabilidade do que significa ser discípulo de Cristo. Para a responsabilidade do que significa ser um seguidor. Preciso fazer aqui uma diferenciação. Todos erram. Eu citei aqui no início vários exemplos de pessoas que erram, pessoas que devem e não pagam, pessoas que são maus maridos, e outros exemplos. Sabe o que me espanta? É muitas vezes não ver o arrependimento, é não ver a busca pelo conserto, é não ver o desejo de querer se acertar. Porque errar é humano, né? Errar, todo mundo erra. Claro que eu também erro. Mas se eu não me arrependo, se eu não sinto incômodo com aquele meu erro, olha, isso para mim me preocuparia extremamente. Como pastor, eu não falo que você não pode errar, querido. Eu não falo que você não pode cometer falhas, sendo um discípulo de Cristo. Você pode cometer falhas. É lógico, todo ser humano é passível disso. Mas cometer falhas, persistir nos erros e não buscar o conserto, e não buscar o acerto, não buscar
não sentir no coração algo queimando que está incomodando de algo errado na vida dele. Isso não pode acontecer. Não sentiram um desejo, não colocaram no joelho no chão e falar: Deus, me perdoa porque eu estou sendo um mau marido, me perdoa porque eu estou sendo um mau pagador, me perdoa porque eu estou sendo um mau pai, Deus me perdoa e me ajuda a ser melhor em tudo isso, me perdoa porque estou sendo um mau funcionário, me perdoa porque na igreja não estou sendo como devo ser. Se você não se ajoelha e não sente uma coisa no coração te incomodando de que você está em pecado, de que você está errado, querido, tem alguma coisa errada, muito errada com você. Só ilustrei aqui para a forma de falar, porque às vezes o visual entra mais na mente e no coração de vocês. O que me espanta é ver pessoas que se dizem cristãs, mas o comportamento, dane-se para o meu pecado, dane-se para as minhas redes sociais o que eu posto, se vão ver que eu estou bebendo, e o meu nome está como membro aqui da igreja. Dane-se se os outros vão ver no status do WhatsApp, no Facebook, se eu estou num bar bebendo cerveja, que imagem aquilo vai passar, se eu estou numa boate, onde é que eu estou. Isso me incomoda. Isso incomoda todos os pastores, a todos os cristãos sinceros. Porque eles param e pensam, mas não consegue sentir um incômodo e publicamente faz o que faz. Publicamente, e se diz discípulo de Cristo. Isso é pesado, queridos. A palavra de Jesus para essas pessoas é: você não serve para ser meu discípulo. Dura é esta palavra, pesada é esta palavra dirigida a essas pessoas. Se você ouviu, quem tem ouvidos, ouça o que é dito. E assim eu termino a pregação de hoje. Quero orar com vocês. Por favor, fechem. Eu sei que eu falei que eu queria terminar. Mas não posso. Eu sei que não é de praxe, numa homilética, se dizer que vai terminar, e aí você continua, mas é porque eu preciso comentar. Eu li a outra passagem e não comentei. Queridos, nós lemos ali em Lucas capítulo 14, versículo 18, 19 e 20. Pessoas que são convidadas para um grande banquete. Jesus, todo animado, feliz, aí preparou um banquete maravilhoso, a mesa, a ceia. Oh, que coisa estupenda! E Jesus, ele fala, vai lá e convida. Vou falar só parte, tá? Só parte, porque tem mais coisas. E ele chama o convite, e aí o que Jesus começa a dizer, o que as pessoas começam a responder é: puxa, não posso porque eu comprei o campo. Me desculpa. E o outro, comprei uns bois aqui, uns animais. Desculpa, eu não posso ir para lá. O outro, desculpa, o convite é muito legal, mas eu acabei de me casar, não dá para eu ir. Olha, essa parábola do banquete está do lado dessa, do discipulado. Sabe? As pessoas dão muitas e muitas desculpas para Jesus. E as desculpas geralmente giram em torno de questões financeiras, trabalho, e em questões familiares. E aí, questões familiares, você une aí as questões emocionais, sentimentais. Quantas pessoas dão desculpa para Cristo, para Jesus, para participar do banquete, ou para ser discípulo de Cristo? Desculpas esfarrapadas, desculpas que não passam do teto, dizendo que é por causa do seu trabalho você não consegue seguir a Cristo e fazer o que tem que fazer. Dizendo que é por causa da sua família você não consegue seguir a Cristo e ser um discípulo. Dizendo que é por causa do seu marido, por causa da sua esposa, você não consegue seguir a Cristo e ser discípulo. Dizendo que é por causa de um negócio que você acabou de adquirir, você virou um empresário, está autônomo, agora, desculpa, não tenho tempo para Jesus. Não tenho tempo para ser aquilo que Ele quer que eu seja. Refletir a Ele no mundo.
desculpas esfarrapadas que não passam do teto, e que Jesus sabe que na verdade é porque você está amando mais a você do que a Ele. Essas desculpas não colam para Jesus. Agora sim eu quero orar, por favor. Senhor Deus, Pai querido, falamos aqui sobre seguir a Jesus, sobre ser discípulo de Cristo. O Senhor é Deus, é Pai, se o Senhor chama, se o Senhor fala isso, essa palavra com esses irmãos, na verdade o Senhor, é que o Senhor, o desejo maior do Senhor nisso, é trazê-los para mais perto do Senhor. É trazer cada irmão e irmã que aqui sentou neste templo, está ouvindo o que está ouvindo, é trazer eles mais para a responsabilidade, chamar a atenção deles para a responsabilidade que eles têm, e o dever que têm de serem discípulos e pararem de dar desculpas. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. O desejo principal do coração do Senhor é um conserto para aqueles que precisam. O desejo maior, principal, não é que ninguém vire as costas e fale, eu não quero ser discípulo. O seu desejo é que eles sejam discípulos. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalha essa realidade no coração deles e no coração meu. Deus, como é complicado. Eu sei que viver a vida cristã é difícil, mas nós temos um auxiliador, temos o Espírito Santo, que nos capacita. Nós não devemos olhar, ao pensarmos em ser discípulos, nós não devemos olhar para nós humanamente falando, a parte do Espírito Santo. Não devemos olhar, ao contrário, devemos olhar nós nessa figura de discípulos, mas dependentes do Espírito, sabendo que o Senhor nos deixou um auxiliador, aquele que nos guia em toda a verdade, em toda a vontade do Senhor, e que pelo fruto do Espírito nós podemos ser de fato um discípulos, e cada dia discípulos melhores, cada dia discípulos melhores. Isso é necessário. Deus, o Senhor foi claro com aquela multidão. Jesus, ele foi claro, Pai. Que as pessoas aqui não fiquem incomodadas pela clareza, às vezes, do que é falado em algumas coisas. Que as pessoas não fiquem incomodadas aqui com isso. O Senhor, apesar da clareza, com certeza, Jesus, ao ser claro, Jesus amou aquela multidão. Porque quem ama fala a verdade. Quem ama fala como tem que ser as coisas. E foi assim que Jesus agiu com aquela multidão, com clareza, dureza, mas com amor, um amor inigualável. E assim o Senhor também nos fala, não para lançar na cara nossos pecados, nossos erros, mas é porque Tu és Pai e nos ama. O Senhor quer nós para mais perto. O Senhor quer que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Fomos salvos para refletirmos a Cristo. Fomos salvos para demonstrarmos Jesus em nossa vida, a ponto dos outros olharem e dizerem, ali existe um discípulo, ali existe uma discípula. Oh Deus, traga a responsabilidade no coração de cada uma dessas pessoas disso que está sendo falado. Que essas pessoas, ó Pai, que esses irmãos meus amados e queridos, que eu também, que não saiamos daqui, deste templo, nos esquecendo de tudo que foi falado, da responsabilidade que nós temos de sermos discípulos de Cristo. Deus, inquieta o coração daquele que estiver errando. Eu disse para a tua igreja que é triste ver pessoas que erram, mas parece que não demonstram, não esboçam arrependimento. Que isso não permaneça em nome de Jesus, mais em nossa igreja. A indiferença com o próprio erro que às vezes são expostos em redes sociais, erros que às vezes são expostos aos olhos dos irmãos, sem constar, sem demonstrar nenhum arrependimento. Em nome de Jesus está repreendido esse espírito de indiferença, de frieza, na nossa igreja, na nossa vida. O Espírito que tem que reinar em nós é o Espírito Santo, que nos convence do pecado e do juízo. O Espírito Santo reine
sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, reine sobre as nossas vidas. Somos teu templo. Somos teu templo para refletirmos a Cristo, para refletirmos a santidade, ainda que erremos, mas conceda-nos o arrependimento, a tristeza pelo nosso pecado. E que lutemos em nome de Jesus com as nossas forças para mudarmos os nossos erros. Que contemos em nome de Jesus com o auxílio dos irmãos. Não para ficar nos julgando, mas para nos amar e nos ajudar a melhorarmos. Para nos lapidarmos como cristãos. Deus, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela graça, obrigado pela salvação. Obrigado pelo nosso chamado para sermos discípulos de Cristo. Em nome de Jesus oramos, amém.